Bom dia, Olá, Mariana. Tudo bem? tudo ótimo, e você, como tá? Tudo ótimo também. Bom, primeiro vamos cumprimentar aqui aqueles que nos acompanharão agora nesse compartilhamento de conhecimentos. Então, cumprimentar aqui a todas as visionárias e visionários que estão nos acompanhando. E, como sempre digo, já no início, lembrando que esse conteúdo aqui, essas informações, esse compartilhar de conhecimento, que busca colaborar com, especialmente hoje, na alta performance das pessoas, estará disponível no metaverso. Então, aqui no YouTube, você pode pegar o link para poder acessar o metaverso e lá utilizar de várias ferramentas para potencializar a, a utilização desse conteúdo, como mapa mental de tudo aquilo que nós estamos falando, falaremos aqui, um e-book no contexto daquilo que a Mariana Rios vai abordar conosco e também um quiz onde você pode jogar ou pontuar. Então fica aqui o convite para depois aqueles que nos assistem aqui, né, possa aproveitar ainda mais esse conteúdo. Mas bem-vinda ao nosso Expandindo Visões, viu, Mariana? Obrigado pelo seu tempo Obrigada. de estar aqui com a gente, para compartilhar no dia de hoje aí como usar a tecnologia para ter mais produtividade. A Mariana, que ela é empresária, empreendedora, palestrante, especialista em alta performance comportamental, e está aqui com a gente hoje para poder nos dar todos os caminhos, né, várias dicas para nós podermos fazer mais em menos tempo e acabar utilizando o tempo para outras coisas que a gente sempre tem a preferência, tem mais prazer em fazer. Bem-vinda, Mariana. Muito obrigada pelo convite, estou super feliz em compartilhar com vocês. E acho que esse papo vai servir muito para, hoje em dia, né? As pessoas, elas precisam entender o que que é performance. Porque às vezes a gente se compara demais. Então vamos dividir as ideias para a gente poder evoluir nesse tema. Vai ser bem útil. Legal, muito bem. Já vamos direto ao ponto. Quais daqueles que você vai compartilhar com a gente, mas qual seria o primeiro principal, um dos principais aspectos que você chama a atenção de todos nós, que é usar a tecnologia para que a gente possa fazer mais em menos tempo, ter alta performance, produtividade? Bom, primeiro passo é sobre organização. Aham. Porque às vezes tá ali num caos e a gente não age de forma estratégica. Então a tecnologia ela entra muito para ajudar a gente a se organizar e tem ferramentas que podem fazer com que a gente visualize, por exemplo, a nossa agenda semanal. Então Uhum. você está aqui pensando sobre a sua semana e você acha que as suas atividades estão te levando onde você quer chegar. Uhum. Mas quando você olha com a tecnologia, com um cronograma, você fala, nossa, 50% das minhas atividades estão dissipando energia. Então você consegue visualizar. Eu acho que essa é uma das principais maneiras que a gente consegue usar a tecnologia. E de forma analógica, talvez não seja tão eficaz, porque na tecnologia a gente consegue, por exemplo, facilmente modificar uma ordem de uma atividade. Você consegue arrastar, por exemplo, numa agenda, atividades que você tem que ter um gasto energético maior para o período da manhã. E aí você começa a entender como você funciona, a logística das coisas e organizar isso. A segunda maneira é você utilizar, claro, as inteligências artificiais com muita sabedoria. Porque hoje a gente está ali aposentando o nosso cérebro e deixando a IA agir por si. Pensar por nós. Exato, pensar por nós. E isso não é a melhor maneira, né? A gente percebe que se você começa a conversar com a IA como se ela fosse uma estagiária ali, como se ela fosse abaixo de você, você talvez não tenha a melhor performance dela. E você não consiga tirar, extrair tudo que ela pode te oferecer. Já quando você começa a conversar com ela como se fosse um sócio, entre aspas, você Uhum. precisa estar ou investir mais tempo em treinar essa IA, em tornar ela mais, entre aspas, consciente, que a gente sabe que não é bem uma consciência, Aham. mas do que você está vivendo, de que momento, quais são os seus objetivos, para que você consiga conversar ali com o contexto. Certo. Então, principalmente
quando você está tomando uma nova decisão. E essa decisão não apenas se baseia no repertório que você tem, mas você expande a inteligência artificial para que você possa ter uma visão mais externa também, entre aspas, né? Com o repertório que acabou de passar. Sabe, Mariana, eu vi há poucos dias, até numa das explicações do CEO de uma das startups de inteligência artificial que tem mais crescido na América Latina, e ele falando um pouco disso que você está trazendo para nós também, né, para corroborar com o que você está trazendo para nós aqui, para a gente ter um olhar mais importante e acabar tendo, conseguir extrair muito mais resultados muito melhores, né, para aquilo que a gente propuser fazer, utilizando a inteligência artificial, que ele falou nisso que você disse aí, do contexto, de a gente esquentar a inteligência artificial, né? E Não tratar de forma fria, que você está se propondo, não, trata ela como um sócio, né? Uma das principais dicas aí. E como que você, por exemplo, como que você utiliza um pouco disso no dia a dia? Que história que você pode contar para a gente, para assim, puxa, um dia, para vocês terem uma ideia, um dia aconteceu tal coisa, eu consegui, sabe, fazer mais naquele dia, extrair mais a partir do momento que eu utilizei determinado recurso. olha, eu precisei tomar uma decisão bem importante há alguns meses atrás, e com Aham, inteligência artificial, eu tive logo aquela ansiedade que a gente tem, né, de perguntar as coisas. aham, Aí quando você pergunta logo de cara sem contextualizar, você tem um tipo de resposta. sim, Uma resposta genérica, uma resposta que não vai agregar tanto quanto o que você já pensa, né? O que você já está em mente ali, eu vou fazer isso. E quando você busca essa resposta, você quer, obviamente, algo novo. Você quer algo mais completo, algo mais personalizado. Mas como a gente pode exigir isso se a gente não deu um contexto? Se a gente não trouxe novas informações e objetivos, que é mais importante, né? Essa questão do objetivo. Seja estratégico, assuma a personalidade de aham, um empresário de experiência, e uhum, faz esses prompts e a gente investe tempo fazendo um bom prompt, construindo um prompt bem mais completo, aí sim chega a resposta mais satisfatória. sim, Então, na minha mente, assim, na hora eu falei, nossa, como é que eu vou cobrar dessa IA que a gente chegue numa resposta legal, né, nesse diálogo, se eu não dei nenhum contexto nem objetivo. E aí eu fiquei ali uns 5 minutos alimentando, falando o que que eu tinha medo quando ah, eu não quero que aconteça isso, eu tenho medo disso e aham, daquilo. Me ajude a criar um plano para que eu possa ter mais chance de ter assertividade. E aí veio a resposta. Bem satisfatória. fantástico. Fantástico. Então, uma das dicas de ouro aí é essa de contextualizar. Você não simplesmente ser tão objetivo. Ah, preciso de tal coisa. Não. Você vai dizendo, né? A gente vai começando a tratar como se fosse um outro ser humano, né? Uma outra pessoa ali interagindo com a gente. Mas vai descrevendo ali tudo aquilo que fica a dica aí, ou dos seus medos numa tomada de decisão, né? Ou dos seus objetivos com aquela tomada de decisão para poder subsidiar esse seu especialista, porque ele acaba sendo um especialista para a gente, não é? Muito legal, E muito legal. uma questão, você não precisa apenas fazer o prompt, mas também você pode alimentar com alguns PDFs. Isso faz com que você já contextualize de uma forma Ah, rápida. Porque a gente sabe, né, que no dia a dia, às vezes você não tem tanto tempo ali para estar criando esses prompts. Então você pode criar alguns blocos de notas para você copiar prompts que você já utilize no dia a dia, ou ter a versão paga, né, que você consegue já deixar uma memória ali, pegar um GPT que já é especializado, uhum, você é gente de GPT, tudo aham, isso encurta caminhos. Mas no final das contas é o que a gente começou aqui falando. É você especificar antes de perguntar. legal. Então, naturalmente, a IA hoje é uma das principais ferramentas para nós termos produtividade, assim, de forma exponencial, não Hum, é mesmo? E a dica do contexto aí é uma dica de ouro. Quais outros mecanismos que você usa no seu dia a dia? A gente que te conhece sabe que você faz muita coisa no dia, procura cuidar de todas as áreas, né?
a saúde, a mental e tudo mais. O que mais você usa de ferramenta para poder ter essa alta performance que você tem, essa produtividade alta? Olha, agora tem uma ferramenta que está sendo minha queridinha, que É, é da MetaFilter, aquele quiz, aham, porque às vezes você tem alunos em infoprodutos aham, você não tem certeza se eles pegaram exatamente o assunto, se eles tiveram um bom aproveitamento daquele conteúdo, se a sua didática foi boa ou não, é sabe? verdade. Então, eu acho que essa ferramenta que é novidade, que é o quiz depois de uma aula. Quando você termina de assistir a aula, você tem a oportunidade de responder perguntas. Aham, Caso alguma, você pode clicar lá e voltar para o momento onde aquele assunto foi passado. Então perfeito. eu não preciso gastar tempo Aham. já ali perguntando pro aluno como é que tá, foi bem ou não. É só você instruir ele a usar essa ferramenta para que você faça tudo fluir naturalmente e você veja o nivelamento da turma dos seus alunos. Eu achei isso fantástico. É É verdade. É uma um, é novidade. um- realmente eu sou suspeito, mas é um baita recurso mesmo. Até para fixação, porque há sempre aquela discussão. Poxa, mas todos esses instrumentos, a gente vai lembrar lá atrás de quando a gente fazia prova com consulta, né? Tipo, levava os livros, colocava sobre a mesa e fazia aquela, aquela atividade de certificar o quanto a gente estava entendendo a respeito do assunto, quanto a gente tinha absorvido com consulta. Hoje nós temos a tecnologia para poder conseguir um resultado ainda melhor e essa daí realmente é um recurso muito, muito importante para que a gente possa internalizar o conhecimento. É, Uhum. realmente é muito, muito bacana mesmo. É, E antigamente muito- as pessoas voltavam manualmente até achar o assunto que você ficou com dúvida. é Nesse verdade. caso, já vai automático. Você errou uma questão, ele vai te levar no ponto do vídeo que você ou não Aham, prestou atenção ou não conseguiu absorver. Isso é fantástico. muito bem. Que é mais um recurso diário, Mas, porque porque essa ferramenta que gera o quiz, que gera, e aí a gente reforça aqui o convite àqueles que estão acompanhando esse vídeo, essa produção de conteúdo aqui sobre produtividade, autoprodutividade, performance, esse conteúdo vai estar lá dentro do metaverso. É só entrar lá no Expandindo Visões para poder ter a explorar, extrair ainda mais esse conteúdo, com o mapa mental, o e-book e o quiz, como você bem lembrou aí, Mariana. Além dessas duas primeiras dicas, o uso da inteligência artificial de uma forma mais profunda, a questão de utilizar o recurso do quiz quando nós estamos no processo de adquirir conhecimento, e o conhecimento é a base para que a gente possa fazer mais em menos tempo e ter mais tempo para fazer aquilo que nos dá ainda mais prazer. Além aham. desses dois, qual outra dica que você, qual outra coisa que você usa no dia a dia? Então, aí agora a gente vai para neurociência. Ah, muito legal. Quanto mais sentidos a gente envolve no Aham, nosso aprendizado, maior a chance da gente consolidar a memória. aham, Se a gente escreve literalmente ali, manualmente, você tem uma tendência maior de consolidar, porque você está envolvendo uma função motora ali, aham, diferente de quando você digita, que é muito, o envolvimento é muito menor. Quando aham, você visualiza imagens que são marcantes, que te fazem sentir alguma coisa, você também tem uma tendência maior de estar consolidando. Claro que isso é isso. Isso é você receber informação, né, decodificar ali. E depois você tem um processo de realmente fixar e que aquilo se torne uma memória para aham, virar parte do seu repertório. Então, se você no dia seguinte ensinar para alguém falar sobre, você vai dar muito a chance de você estar ali guardando a longo prazo aham. aquela informação. Então, como eu sempre gostei de papel e caneta, eu sou essa pessoa analógica, eu fiquei meio assim, nossa, eu tenho que guardar as minhas informações num bloco de notas. Mas eu gosto de escrever o que que eu posso fazer. Inicialmente, eu comecei a tirar fotos dos meus papéis. Olha que louco. Ah, E aham, aí, tem um recurso que você pega o texto, copia de uma foto no aham. aplicativo e depois você joga para o bloco de É, notas. Porque aí eu vou ter o melhor dos mundos. Eu começo a sim, escrever. exerce esse sentido, né?
do Manitou, né? Da escrita. É, Uhum. manual é super importante, como a gente falou. Uhum. Depois eu ter aquela informação no digital. Aí eu falei, nossa, não tem uma forma mais fácil de fazer isso acontecer. E aí eu acabei adquirindo um tablet com a canetinha. Que Porque você antes faz os dois. eu fazia manualmente, assim, para quem ainda não pode ainda fazer esse investimento, como eu por muito tempo fiquei sem o tablet, eu fazia isso, eu tirava foto dos meus cadernos Uhum. e depois o aplicativo, que depois eu posso até disponibilizar o nome, eu copiava o texto e colava no bloco de notas. Me ajudava muito para eu poder guardar aquela informação e quando eu precisasse pesquisar, às vezes você não leva o caderno, mas quer consultar, e aí eu conseguia com mais facilidade. Então eu sempre arquivava. Agora não, com isso aqui eu escrevo manualmente, eu tenho aquela informação, eu pesquiso, eu crio meus cadernos digitais, mas é uma dica de ouro aí que tem me ajudado bastante. Eu estou pensando agora aqui, também vou passar a utilizar esse recurso, viu? A gente mistura um pouco do analógico e digital. Uhum, Pelo menos eu tenho tido o mesmo resultado que você. Isso ajuda muito para que a gente possa, no momento, que a gente sempre acha assim, pô, mas eu vou guardar isso daqui no bloco de notas, como eu guardo também. Será que eu vou utilizar depois? Será que eu só não estou guardando por guardar? Não é aquela coisa assim, pô, será que eu só não estou acumulando, né, aham, informação? E não, a hora que a gente menos espera, lá em algum momento futuro, a gente fala assim, poxa, eu acho que já tenho alguma coisa que eu já vi a respeito disso, porque a nossa memória, ela funciona assim, né? Ela traz ali um indício daquilo. Vamos pesquisar, encontra, e aquela informação naquele momento muda, pode mudar o jogo, pode fazer muita diferença para que a gente tome uma decisão, uma ação, uma providência que vai uhum. trazer um resultado muito melhor para a gente. Então, legal, bem lembrado essa terceira dica aí, que é essa do processo nosso de internalizar conhecimento, né? É, Escrito e tal. e assim, a gente está falando já de Aham. tecnologia, mas a base é a gente entender como é que a gente funciona. Porque todas essas tecnologias são anexos, são coisas, são acessórios Sim. que chegam para ajudar. Mas se a gente não entende como funciona esse processo de Ah, performance, a gente vai ficar buscando recursos sem fazer o feijão com arroz, né? Que é o ah, básico. E eu ah. costumo dizer que o extraordinário é a soma do básico bem feito todos os dias. Então, se a gente começa a entender, por exemplo, o que que é produtividade, o Muito que que é performance, legal isso, hein? Extraordinário é a soma do básico bem feito todos os dias. exato. Boa, muito legal essa definição. Uma rotina bem simples, bem monótona às vezes, mas que Aham. quando ela somada ali durante um tempo, você vai ter um resultado extraordinário. E aí fica fora da média. Mas na real, quando você vai dar um zoom in no dia da pessoa, não é um dia extraordinário. É um dia comum, mas que a pessoa Legal, assim. tem feito com estratégia. Ô, Mariana, isso daí é lógico que também eu sei que uma das suas especialidades você tem se especializado ainda mais em neurociência, é isso, não é? Eu gosto E bastante desse eu tema. sei, eu sei que isso aí já tem base, mas sem dúvida, porque nossa, isso daí pode diminuir, não sei, aí já é uma pergunta, tá? Diminui um pouco da ansiedade, nossa, porque a gente sempre procura dias extraordinários. Puxa, eu quero que o dia de hoje mude a minha vida. Eu faço alguma coisa hoje com uma performance tão alta que vai mudar todo o jogo da minha vida, vai promover um salto quântico na direção dos meus sonhos, dos meus objetivos. Aí você está trazendo para nós, olha, calma, respira, o dia a dia, faça o básico bem feito, que vai te conduzir ao extraordinário. Isso é um mecanismo de diminuir um pouco também da nossa ansiedade? Quando a gente está com a expectativa lá em cima e a gente não consegue cumprir essa expectativa, Não. achando que todo dia a gente tem que ser extraordinário, que você vai fazer acontecer e vai mudar a sua vida, é algo irreal. Não existe isso. Não existe você mudar o seu físico em 2 dias. Não existe você se tornar uma pessoa hiperprodutiva em 2 dias. Ou fazer toda a sua alimentação perfeita em 2 dias. E aí serve também a parte da tecnologia que a gente está falando. Então, são pequenos hábitos que a gente tem que ir consolidando ao longo do tempo. Quando a gente abaixa essa expectativa, a nossa ansiedade tende a diminuir muito, porque a gente fica mais realista. Ah, A gente acredita que tem que ser algo fora do comum para atingir resultado. E na verdade é só você fazer todos os dias o feijão com arroz bem feito, que aí quando você vai ver,
você já progrediu muito. Então, sua ansiedade tende, claro, no dia a dia a baixar quando você alinha suas expectativas. Uhum. E como a gente tem que aproveitar aqui a Mariana, porque ela tem realmente muitas especialidades. E como nutricionista, como é que você encaixa recursos de tecnologia ligados a esse cuidado nutricional e que contribui de verdade para que a gente tenha um dia a dia com bem-estar maior, com produtividade maior, alta performance? Bom, a primeira coisa é sobre a parte que a gente é substituível e a parte que a gente é insubstituível. Todo profissional da área de saúde, ele precisa ver outro ser humano na frente dele. Porque às vezes vira meio robótico, assim, no dia a dia. A gente acaba, sabe? Ah, mais um caso. Não, é mais um ser humano que tá ali, que tem suas angústias, suas dores. Uhum. Uma pessoa que tá ferida porque já tentou várias coisas e não conseguiu o resultado que Aham. queria. Então, que a gente é insubstituível é enxergar uma alma, enxergar uma pessoa ali e a gente precisa ter empatia e compaixão com aquela pessoa. Isso uma IA não consegue fazer. Uhum. Isso tecnologia nenhuma consegue fazer, só simular. Então eu gosto de delegar a parte que é técnica, desde que haja um material oficial ali por trás. Então, por exemplo, eu criei um agente Aham. de chat GPT mesmo, que eu alimentei com materiais oficiais, com as diretrizes, com toda aquela questão que a gente sabe que é hiper importante, que não pode ser qualquer informação. Você não pode delegar, peguei um blog, um artigo de um blog, não existe isso. Você tem que ter muita responsabilidade. Então a gente pega para cálculo de taxa metabólica basal, que é Aham. quanto de calorias você precisa por dia. Pois isso é uma calculadora ali você faz. A gente consegue facilmente resolver aquele cálculo ali, usando recursos tecnológicos. Até mesmo antes da IA, tem calculadoras no site oficial que você consegue trazer essa informação facilmente. Então você fica livre, você pega aquele tempo de uma hora e fica livre para atender o ser humano, para entender por que que aquela pessoa começou, o que que faz ela pensar da maneira que ela pensa, Aham. desconstruir alguns raciocínios que não estão sendo funcionais para a pessoa e construir algo positivo. Enquanto isso, a tecnologia faz os cálculos e depois você vai conferir, porque é super importante. Não pode confiar às cegas. Então a gente consegue otimizar o tempo, que é o mesmo, vão passar 10, 20, 30 anos, você vai continuar atendendo ali por um período, né? 50 minutos, uma hora, depende do profissional. E aí você consegue pegar esse mesmo tempo e fazer ele ser mais produtivo mesmo, tem nem outra palavra. É sair bons frutos daquele momento ali, pra pessoa tirar dúvidas, você escutar a pessoa. É isso. Muito legal, muito profundo, Mariana. A gente traz para a gente refletir e para procurar trazer para o nosso contexto e entender como que a gente usa isso daí na prática, né? E a hora que você fala também de utilizar esses recursos de cálculo, né? Ter uma base daquilo que pode nos ajudar no dia a dia. Em termos de nutrição, o que você faz no dia a dia? Você pode compartilhar com a gente aí. O que você faz para assim, ó, eu costumo fazer tal coisa e isso me traz um resultado X. Tá. Eu gosto muito de mensurar as coisas, porque como a gente consegue progresso quando a gente mensura, então a gente precisa ter métricas para mensurar. Então, desde mensurar realmente o peso para saber se eu estou realmente evoluindo, lembrando que é importantíssimo a gente se pesar em jejum com a mesma balança. Por quê? Se essa balança estiver descalibrada, você está em relação a ela mesma. Duas pesagens, Entendi. Perfeito. Tudo esse bem. mesmo, essa mesma ferramenta. Então, assim, a gente tem uma métrica. Pô, eu sei que eu perdi 1 quilo. O que que é esse quilo? Aí a gente começa a entrar mais profundo. É 1 quilo de massa muscular ou é 1 quilo de gordura? Uhum. A massa muscular é metabolicamente ativa. Ela faz a gente, ó, aumentar a nossa taxa metabólica, a gente fica mais para cima. A gordura já tem um efeito contrário. Então a gente consegue, através dessas métricas, ver se a nossa performance vai aumentar ou não. Quando a gente fala de empresa, né, empreendedorismo, a gente também precisa, da mesma maneira, usar métricas para a gente ter um comparativo da semana anterior com a semana seguinte. Certo. Ver se a gente evoluiu, aí depois a gente entra naquela parte mais específica. Por que que eu evoluí?
Ou por que que eu não evolui? O que que aconteceu? E é, O que eu comi, qual foi o meu comportamento durante a semana, né? Um dia mesmo, é que você sugere para nós termos essa atenção aí diária, por exemplo, ou não? sim, não, diariamente eu acho que é muito difícil você começa a se responsabilizar por aquilo. Uhum. Os dias eles oscilam, por exemplo, no domingo as pessoas têm um comportamento, Tá. na segunda elas têm outro. É. Então, às vezes, por exemplo, vamos fazer um post, a gente chega e faz um post, esse post tá incrível, tá bem produzido, tá Aham. pensado, mas ele foi postado no domingo e tá todo mundo almoçando com a família. Aham. Então, o tratamento dessas pessoas que estão recebendo esse post, ele não está sendo adequado ali para estar recebendo mesmo aquele conteúdo naquele dia. Perfeito. Então, é mais adequado essa pessoa ver numa segunda-feira, que ela tá ali mais tranquila, Uhum. ela tá disponível para receber aquele conteúdo, para escutar o áudio. Aham. Porque às vezes a música do churrasco, você não consegue ligar o som. É, é. Então, tem várias variáveis que a gente tem que isolar para que a gente veja se a performance veio do post mesmo ou se foi o dia que estava mais adequado mesmo. Você está com muitas atividades que tiravam, né, distraíam, podia tirar o foco daquilo que era a entrega, o propósito do dia. Então, esquece o negócio de acompanhar diário, acompanha semanal, porque você tem uma média melhor. É por aí. Uhum. E aí analisa a semana, qual foi o seu comportamento. E você usa alguma ferramenta para isso, Mariana? Você pode compartilhar com a gente? Ou já usou em algum momento? Que eu sei que você coloca muitas coisas, a hora que entra no automático, aí virou natural o hábito do dia, você nem utiliza, às vezes, mais de um recurso, como você falou agora, para escrever quando é conhecimento ou algum outro. Nesse cuidado nutricional, o que você recomenda? Olha, eu gosto muito do relógio, tem o da Apple, tem outros, que ele mostra quantos passos eu dei por dia. Então tem dia que eu vou fracassar no treino, que eu tô muito cansada, eu sei que vai ser pior pra mim treinar naquele dia. Mas eu penso, pô, dei quantos passos? Eu subi, Ah, às vezes eu tenho um compromisso no sexto andar, eu vou de escada, só pra não ficar parado, porque o nosso corpo não é feito pra estar parado. Então é, essa tecnologia me ajuda a mensurar quanto que eu me movimentei no dia, meus batimentos cardíacos. Eu aham, consigo perceber coisas que se eu tivesse apenas fazendo, eu não perceberia. é verdade. Minha recuperação, se eu tô fazendo uma esteira e eu aumento meu batimento cardíaco, o meu relógio vai mostrar. Aham, Aí depois que eu começo a andar um pouquinho mais devagar, ele me mostra quanto tempo eu recupero. Qual é a uhum, média de batimento? A gente sabe que não é exata, mas assim, dá uma média. aham, Então, todas essas métricas eu gosto de registrar elas. Elas já são automaticamente registradas uhum. e eu vejo se o meu gasto calórico tá maior ou menor. Então eu vejo quanto que eu vou comer, já que eu tenho esse senso, né? E aí eu vou ajustando. Mas também fracasso muitas vezes, viu? Faz parte. Faz parte, né? E tá tudo bem, Tá né? tudo Mas o bem. importante é também a gente dar um pouquinho de atenção a essa dica aí de já usar sempre a tecnologia, que é o relógio, né? Que faz esse trabalho por nós. Registrar. E é outra coisa também que seguramente tira um pouco da nossa ansiedade, porque se num dia a gente está num dia com ah, muita demanda, muito mais decisão, a cabeça, né, tá bastante ativa e tal, você não percebe, como você disse aí, a gente não percebe o que fez um dia, aí vai só se cobrar porque não conseguimos cumprir com a meta lá de cuidado físico, supostamente, mas diz que não percebe ali que você andou bastante e tal, que está tudo bem, e de novo a gente está cuidando da saúde, ânsia, da nossa saúde psicológica, né, emocional aí, é a ansiedade baixa, produtividade alta. Né? É isso? Exatamente, alinhar as expectativas. E tem uma coisa muito interessante, eu não sei se seria fugir demais do Ah, assunto, mas acredito que seja bem importante para quem está assistindo, que a gente precisa ter autoestima para a gente executar as coisas. Eu sim. gosto de falar sobre esse assunto. A autoestima, ela não é sobre o visual, não é sobre isso. É sobre também inteligência operacional, inteligência executiva. Olha que interessante. Ela é dividida em quatro Vai. pilares. A gente tem autoimagem. O que que é autoimagem? Como você se enxerga, não é como você. Aham, Temos o autoconceito,
que é como você se percebe, quanto à personalidade. Aí já não tem mais a ver com imagem. Temos o autorreforço, que é como você se parabeniza por aquilo que você já fez. Sei. Às vezes hoje a gente tem uma vida que a gente adoraria ter há 10 anos atrás, né? A gente sonhava e a gente não se parabenizou. Isso faz com que impeça o nosso progresso muitas vezes. E tem Interessante. a autoeficácia, que é onde eu queria chegar, que é como você é capaz de se perceber capaz mesmo de realizar novos desafios. Então, autoimagem, autoconceito, Aham. autorreforço e eficácia. Aham. Como você enxerga, como você se percebe, personalidade, como você se parabeniza e Aham. como você é capaz de realizar novos desafios. Esse último pilar da autoestima, ele é muito importante para a produtividade. Ah, Porque tem gente que tem um comportamento de, por exemplo, você acabou de receber um trabalho, um baita desafio, aham. e você não consegue ter a capacidade de fragmentar esse desafio. Aham. Você não tem a capacidade de enxergar os pequenos tijolos que compõem aquela casa. E aí Certo. paralisa. A pessoa fala: não, não sou capaz, não vou conseguir. E Aham. Aham. se você mesmo já tá dizendo que não vai, É então não vai. Agora, verdade. quando a gente pega um monstro assustador, um baita de um desafio e a gente divide em dois, fala: pronto, primeira parte e segunda parte. Aham. Tá, dentro da primeira parte, o que que eu tenho? Aí você divide em mais partes. Aí Uhum. você fala: hoje eu vou fazer o quê? O que que eu vou botar minha energia Aham. agora pra resolver? Aí Aham. você vai perceber o monstro já não tá tão grande. Aham. Isso é uma inteligência. Isso é um tipo de inteligência que a gente não é treinado pra ter. Ah, A gente tem que desenvolver. E a olha, tecnologia ajuda muito. olha, sabe que você trouxe esses 4 pontos aí, isso daí, só isso já dá aqui um conteúdo inteiro, né? Muito interessante. Uhum. Seguramente, se nós conseguimos pautar o nosso dia a dia, se nós conseguimos, não. Na medida em que nós conseguimos implantar e colocar no automático a consciência de pensar nesses 4 pontos aí, se puder recapitular com a gente aí, de novo, mais uma vez, é muito importante, muito bacana esse aspecto. Então anota aí quem tá assistindo. A autoestima é dividida em quatro pilares: Tá? imagem, autoconceito, Aham, reforço e autoeficácia. Autoimagem é como você se enxerga, não é aham. como tem pessoas belíssimas que deixam de fazer coisas porque elas têm Uma um- autoimagem uma autoimagem distorcida. exato. Aham, Ah, eu não sou bonita o suficiente para estar na frente das câmeras. tá. Então meu conteúdo pode ser muito bom, mas se eu não estou me sentindo bem com a minha imagem, eu não vou gravar. Uhum, Isso acontece muito. E a pessoa aham. deixa de transmitir algo muito valioso. Às vezes a pessoa é extremamente bela, bonita e ela se acha feia. Então ela trava a sua Entendi. vida por a imagem. Aham, A segunda coisa é autoconceito. certo. É como você se percebe quanto à personalidade. Então, se eu me acho uma pessoa inconveniente, chata, jamais vou dar minha opinião, vou levantar a mão e falar. Eu sempre vou estar tímida ali, achando que eu tô incomodando, que as pessoas não gostam de mim. Entendi. O autoconceito da pessoa, ela mesma já se julga, ela mesma já se diminui, ela E, mesma já sentencia como não preparada, enfim. Legal. e aí você começa a ter travas porque a sua personalidade não está do jeito que você gostaria. Uhum, Então, claro, a gente pode sempre melhorar, mas a pessoa ela tá sempre se criticando e ela não dá opinião, ela não aham, fala pra aham, dentro. uhum, Então, tem depois o terceiro pilar, que é como você se parabeniza pelas coisas que você já fez. Então, será que eu dou valor àquele esforço que eu fiz há 2 anos atrás para hoje ter o que tenho? Será que eu reconheço o meu esforço? Será que eu reconheço as minhas conquistas ou eu nem paro para pensar? Eu sempre acho que eu preciso mais e eu boto minha atenção lá no futuro e aham, ignoro. Se você não se parabenizar, dificilmente você vai se esforçar novamente. Porque não houve. perfeito. A gente precisa desses marcos para que a Aham, gente consiga progredir. muito bem. E depois, por último, como eu expliquei melhor, essa parte da autoeficácia. Quando você vê um desafio novo, você é capaz de ter inteligência operacional, você consegue destrinchar, você Uhum, consegue.
parar esse desafio em pequenas partes Uhum. para que você vá lutando ali todos os dias um pouquinho. E quando você vê que passou um mês, você percebe, eu fiz tudo. Eu fiz um monstro gigante, dividi em pequenos pedaços e consegui fazer tudo. Quer dizer, agora, por fim, você resgatou aquilo que disse na dica poucos minutos atrás, né? Que a gente alcançar o extraordinário é fazer o básico bem feito no dia e se atento a esses quatro pilares aí. Seguramente os nossos resultados vão ser, não que eles serão, seguramente serão melhores e maiores, mas serão percebidos dessa forma. Exato. Isso vai nos impulsionar a conseguir alcançar ainda mais sonhos, ainda maiores ou ainda mais breve, mais rápido. E ainda digo mais, não é sobre progredir, é sobre perceber o progresso. Perceber o progresso. Porque se você Fantástico, Mariana. não percebe, você não continua. Você sempre acha É que tá tudo verdade. melhor e você Em traz tudo, a em realidade. tudo, né? Em É. tudo, muito legal. E a tecnologia pode ajudar a gente. Olha um exemplo super legal. Vai. Quando eu vou tomar uma decisão, Aham, geralmente eu faço uma tá. planilha. Olha que doideira. Eu sei Aham, que parece chato, mas é muito rápido de fazer. aham, Eu, por exemplo, a opção um e a opção 2, tá? uhum, A opção um que é boa e a opção 2 também que é muito boa. tá, Mas preciso entender por que que eu não consigo decidir entre a um e a 2. tá, E quando é muito difícil a gente visualizar. aham, Então eu vou escrever nessa tabela aham, o que eu desejo a opção um por aham, causa de coisa. Aí vou para a segunda coisa, vou preenchendo. Até eu ter pelo menos uns 5 motivos. tá, Aí eu vou fazer a mesma coisa com a opção 2. No final, eu vou passar por todos os motivos e vou dar uma nota de 0 a 10. tá. De Um valor de importância para você, aqui, um peso. Aham, Exato. Zero é porque não é nem um pouco importante. Jamais vai pesar na sua balança ali. É só um motivo que talvez para outra pessoa seja importante, mas para você não muito. aham, Então, eu vou dando as notas. Aí pronto, eu tenho a primeira tabela preenchida, eu vou somar quanto que deu ali no final, o total. Na segunda, é importante que a gente tenha a mesma quantidade de motivos, tá? Mas se não tiver, tudo bem também. Porque se não achou, já indica alguma coisa. Então você vai somar também do segundo. Quando você compara aham. numericamente, é uma Uhum. métrica exata. Apesar Fico batendo. do objetivo, o motivo pelo qual você escolheu algo, quando você visualiza, fica muito exato. E fazer decisões, tomar decisões, é uma arte, Seguramente. entendeu? A vida flui mais rápido, a vida flui mais consciente. E por mais que a gente fale assim, poxa, mas uma tecnologia tão batida já, que fazer uma planilha de Hum, Excel, mas continua funcionando. O que a gente pode é utilizar a própria inteligência artificial para nos dar dica. O que mais você acredita, né? Que eu estou nessa situação assim, assado e tal, que eu deveria considerar como um item para poder pesar, colocar na balança e tal. Então, unir talvez esses dois recursos, Mariana, possa trazer aí o extraordinário na tomada de decisão. Exato. E a gente consegue visualizar isso. É, O mais importante que a gente ter essas informações é como a gente organiza essas informações. uhum. Quando para fora, através da tecnologia. A gente vê essa tabela na nossa frente, a gente vê aquele número ali, fala, nossa, nem acredito que é tão diferente. Porque, por exemplo, a decisão que eu tomei Aham. numérica era muito divergente à opção 1 da opção 2. E na minha cabeça, Entendi. pegar isso, Aham, entendi, entendi. entende? Quer dizer, é um investimento de alguns minutos que pode valer dias, meses, anos. Anos. Por, Eu por... somei a primeira opção e deu uma quantidade muito, assim, muito baixa, deu um número muito baixo em relação ao 2. Entendi. E eu falei, eu gastei tanto tempo me preocupando com isso. Eu até Aham. em paz. Quando eu tomei minha Exato. decisão, Aham. eu pensando, pois se eu tivesse escolhido a outra opção? E Aham. se eu tivesse aquilo? E a gente Aham. começa a remoer e pensar, será que eu fiz uma boa escolha? E quando a gente traz esse recurso, a gente consegue dar um estalo assim, não, eu escolhi, tá escolhido. É isso. E vai valer a pena por causa disso. Você tem uma métrica. Você não fica com aquilo pendente na cabeça, em nenhum momento futuro você fala assim,
poxa, mas será que não? Você não fica com o será na cabeça. Ex- E aí a sua cabeça livre seguramente vai estar disponível para pensar, para trabalhar, para providenciar outras coisas para a vida. Exatamente. Você vai Muito legal. ali Muito porque legal. você está feita. E com certeza foi muito superior aquela opção do que Aham. a coisa que você não conseguiria enxergar ou sem a tecnologia. Você pode fazer no papel também, mas acho que é mais interessante fazer no computador, no celular. Sim, muito legal. Mariana, a gente está caminhando aqui para o nosso, uma pena, né? Pelo menos para mim, muito interessante todas essas dicas que você nos deu aí, do uso da tecnologia, combinado com conhecimento seu de alta performance, conhecimento da neurociência, essa combinação de todo esse conjunto de conteúdos que você trouxe para nós aqui, está muito interessante, muito bacana mesmo. Eu fico até, assim, confesso que eu fico assim, puxa vida, queria mais tempo, né, de poder receber mais, né, ter um pouco mais da Mariana aí, porque no dia a dia, a hora que a gente implementa essas tecnologias, esses métodos combinados com tecnologia, isso seguramente leva a gente para momentos extraordinários, para que a gente possa comemorar momentos extraordinários, muito legal. O que mais você quer compartilhar conosco aí para deixar aqui esse conteúdo maravilhoso para as pessoas? Eu queria falar que agora a minha empresa tem uma sede na Metafilter, gente. Ah, muito bem lembrado, é isso aí. É, Não, vivendo o presente, mas ao mesmo tempo construindo o futuro, exa- não é mesmo? a gente tem que usar os recursos, porque a gente tem tanta tecnologia, tanta gente nasceu antes da gente, desenvolveu coisas extraordinárias, e a gente está usando. Como assim? É verdade, é verdade. Sabe que eu tenho também essa visão e convido a minha consciência para poder sempre me lembrar disso. Tudo aquilo que a gente utiliza hoje no dia a dia, que facilita a nossa vida, que faz com que a gente possa experimentar mais com o mesmo tempo, viver ainda melhor e tal, é resultante daquilo que alguém ou pessoas construíram. E a gente também tem que ter esse olhar que você nos convida aí. O que está surgindo agora, o que já tem disponível, que é novo, óbvio que a gente se importa um grande exemplo, que é a própria inteligência artificial. É um recurso tecnológico que nos ajuda aí, nos auxilia como um assistente, como especialista, em muitos, para não falar todos, né, mas em muitos momentos do nosso dia a dia, tomar decisão, nas atividades, tudo mais. Agora, esse olhar para essa vivência interativa, imersiva, dentro de Hum, ambientes 3D, que a gente defende que a próxima versão da internet é 3D. A gente não só sobe e desce o dedo, mas ele também ganha profundidade com os nossos avatares lá dentro, com os assistentes de IA, e fazendo com que a gente se perceba como se a gente tivesse pego, todos pegando aviões de lugares diferentes e estivéssemos todos juntos num lugar para fazer aquilo que a gente faz melhor, que a gente gosta muito de fazer, que é construir relacionamentos, network, fazer novos amigos, construir conhecimentos junto. Então, essa é a sua lembrança aí de trazer essa atenção. Olha, fiquem de olho. Eu já estou lá, né? Mariana já está lá como empreendedora. Né? Eu sei que daqui a alguns dias você vai inaugurar o seu prédio dentro do metaverso, muito legal. Estaremos lá, com certeza, para você inaugurar essa também, o incremento desse recurso aí no seu dia a dia, né, ainda mais forte. A gente sabe que você já tem isso para os seus cursos, né? Já tem essa visão para os cursos, para potencializar eles, mas bem lembrado, viu? E Bem lembrado. estando também no outro recurso da Metafilter, que é o Totem. Se a pessoa tem uma empresa assim física, né, tem um prédio, tem um escritório, às vezes tem problemas do dia a dia que são facilmente resolvidos com tecnologia. Uhum, E a gente consegue trazer, por exemplo, um avatar uhum, que ele é personalizado, ele é integrado com IA, e ele vai responder perguntas cotidianas. Ele vai dar uhum. uma ali, então é algo fantástico que eu sei que pode mudar a rotina de uma empresa em qualquer área, até na parte industrial, não é isso? Você sabe que tem um bom exemplo para isso, né? Uma indústria de massas no estado de São Paulo, ela tem um turno 24 horas, funciona 24 horas, como muitas indústrias, sobretudo de alimentos. E
de madrugada, né, à noite, o turno da noite e da madrugada, ah, é natural, vez ou outra, acontecer imprevistos, ou de maquinário, ou de algum momento do processo de produção, etc. Por mais redondo que esteja, isso é a vida real de Hum. um ambiente fabril, industrial. E o totem, como você trouxe, realmente passou a ser um recurso importante dentro desse lugar. Por quê? O que mudou? Mudou que de madrugada, vez de outro, que tinha que ligar para o engenheiro, olha, aconteceu tal coisa aqui na máquina, o que eu faço? Agora, eles não, na maioria das vezes, já não fazem mais assim. Eles vão no totem, que está lá com um assistente de IA, que você conversa com ele, inteligência artificial, que foi enriquecido com o contexto do conhecimento que o engenheiro utiliza para orientar na manutenção, seja preventiva ou na corretiva de situações da produção, as pessoas vão lá, os colaboradores vão até esse toque. Vou dar um exemplo, eles usam para várias coisas, mas esse é um bom exemplo. E lá substitui, já não acorda o engenheiro de madrugada. Aí, muçulmano. Pois é, poupa ele. E o engenheiro continua, à medida que as coisas evoluem, ou chegam novas tecnologias, ele vai e enriquece lá aquele assistente, aquele braço que virou o seu assistente da madrugada, né? Que está auxiliando ambos, tanto ele ter o descanso dele, quanto aquele que precisa de uma informação rápida ali para, né, continuar produzindo, continuar fazendo a operação funcionar e vai até o totem. Bem lembrado aí da questão do totem. E a gente poderia antigamente pegar um manual e ficar ali um tempão até achar a parte que a gente queria, sabe? Mas você tem a oportunidade de poupar tempo, Uhum. alimentar a gente já com o manual, você poder atualizar constantemente é Uhum. poderosíssima. Acho que as empresas ainda não descobriram o que que elas podem fazer com a tecnologia, porque resolveria muitos problemas Ah, atuais. sem dúvida. E vai diretamente na veia do nosso assunto que nós abordamos aqui, que é a questão da produtividade. Quando a gente tem acesso à informação que faz a gente resolver e solucionar algo que se apresenta no momento, É, quanto mais rápido a gente tem acesso a isso, de uma forma mais qualificada, que é quando a gente usa bem esse recurso, combina, né? Inteligência artificial com avatares com IA, dentro de ambientes 3D, num top, a combinação dessas coisas faz com que a gente tenha realmente um recurso que garante a produtividade, a continuidade da produtividade. com certeza. E ainda tem uma questão que existe uma diferença muito grande entre eficácia e eficiência. Aham. Porque eficiência é você fazer muito. E produtividade não é sobre fazer muito. É Não. sobre você fazer o que tem que ser feito. E aí tem aquele princípio de Pareto, né? Que é 80-20. 80% dos seus resultados vem de 20% dos seus esforços. Então, Aham. você tá ali dando murro em ponta de faca. Eu faço muito, eu sou extremamente produtivo. E aí, quando a Uhum. gente vê muito, assim, um percentual muito alto da rotina da pessoa não efetivamente traz resultado. Então, lapidar a rotina também faz parte da performance. Eu acho que é Uhum. uma das coisas que faz. É você cortar atividades que não estão trazendo resultado. Ou até Uhum. mesmo uma esteira de produto muito longa. Quando a gente corta, quando a gente vê as métricas, a gente percebe que é melhor colocar 80% da nossa energia em 20%, né, dos nossos produtos, dos nossos esforços. Aí tudo começa a andar melhor ainda. E é só o tempo que traz isso. Isso me fez lembrar de dois, dois grandes empreendedores, que eu pude, ver se eu me recordo aqui exatamente, mas não é o Elon Musk, que ele, o tempo todo, ele difunde o seguinte, que ele usa no dia a dia, né? Quatro, ah, quatro pilares para a produção das coisas. Ele fala assim, ó, o tempo todo, todo dia, você elimina aquilo que for idiota, você tem que ter esse olhar, né? Eu acho que é isso, muito Você viu legal. muito legal, né? E aí você tocou nesse ponto da questão, que é o segundo item dele, fala assim, ó, regularmente elimine 10% das coisas que você faz. Você fala, pô, mas como que regularmente? E eu passei a utilizar isso, sabe, Mariana? Eu peguei, colei isso naquele ambiente que eu uso muito o Trello, né? Para poder registrar as coisas, para poder acompanhar a evolução, o que tem pendente, a data, essas coisas todas.
eu comecei a olhar para ela e falei assim, mas deixa eu olhar aqui. Essa questão de ter um monte de coisa para fazer, que é o que você falou aí. Às vezes você fazer um monte não não quer dizer que a gente seja, a gente pode estar sendo produtivo, mas a eficácia muito baixa, porque o resultado que traz não é expressivo, não é valioso. né? Então, quando a gente utiliza desse recurso de olhar aqui a lista de coisas que nós vamos fazer, não para se falar assim, nossa, eu faço muita coisa. Não, peraí. O que dessas coisas vão realmente levar. Aí eu vou conectar ao segundo empreendedor, que é algo que ele valoriza muito, que é o Flávio Augusto. É uma das grandes referências na área empreendedora brasileira, né? Um empreendedor que já nos provou inúmeras vezes a capacidade de criar negócios que impactam a vida de milhares de pessoas e emprega milhares de pessoas, gera valor, gera riqueza muito grande e tal. Já está na sua posição de quarta empresa bilionária, ou seja, um empresário que dispensa qualquer outro tipo de validação relacionante ouvir. O que ele defende, Mariana? Que também corrobora com o que você trouxe agora. Ele olha tudo no dia a dia, o que eu tenho para fazer. Isso está alinhado com o resultado que eu quero. Ele fala assim: eu não faço mais aquilo que eu gosto. Eu Uhum, gosto, passo a gostar daquilo que vai me levar ao resultado que eu quero chegar. E aí, uhum, quando você combina com uma sugestão dele, mas olha as coisas que você tem e elimina 10% sempre, pô, essa combinação dessas duas coisas é fantástica, é poderosa para que a gente possa alcançar aquilo que você trouxe aqui para nós hoje, a questão da produtividade. faz total sentido. E só o movimento que traz pra gente isso. Se a gente tá parado, hiper analisando tudo, a gente também não vai conseguir progredir. Esse é um grande perigo hoje em dia. A gente chega numa, entre aspas, obesidade mental mesmo. A gente Uhum. começa a acumular muita informação, fica super analítico, mas a gente não tem ações. Então, quando a gente começa a ter as ações e lapidar elas, perceber, poxa, eu fiz muita coisa hoje, mas quais dessas coisas realmente me trouxeram para onde eu queria, estão me levando aonde eu quero chegar? Aí você vai lapidando como esses caras, assim, fenômenos fazem, e aí realmente traz muito resultado. Muito mesmo. É Muito super... legal. Mariana, muito obrigado por trazer todas essas visões para nós, todas essas dicas práticas de tecnologia, do uso da tecnologia para melhorar a nossa performance, para melhorar, na verdade, melhorar a nossa vida, né? Produtividade, quando a gente fala produtividade, é fazer mais em menos tempo, para sobrar tempo para a gente fazer aquilo que a gente mais gosta, que a gente mais prefere. E agradecer a todos aqueles que nos acompanharam, né, em algum momento. De novo, fica o convite aqui para todas as visionárias e visionários do nosso Expandindo Visões, para que possa aproveitar ainda mais esse conteúdo que a Mariana nos trouxe aqui, com, com tanta propriedade, mas com tanto amor no compartilhar aí esses conhecimentos, essa experiência. Sou muito obrigado, Mariana. Esse conhecimento vai estar lá dentro do nosso ambiente de expandir visões do metaverso, para que as pessoas possam explorar e se aprofundar ainda mais em tudo aquilo que você trouxe para nós hoje. Muito Eu que agradeço. obrigado. Obrigada pelo convite. Tchau, tchau, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Até a próxima, Mariana.